Olá, você que nos acompanha no canal da Metsu no YouTube, eu sou meteorologista Estel Cias, seja muito bem-vindo, te inscreve, aciona as notificações, deixa teu relato, teu comentário pra gente, acompanhe lá em metsu.com todas as atualizações diárias de conteúdos associados à previsão de tempo, clima, alertas meteorológicos. E em metsu.com você pode acompanhar nosso monitoramento de raios, imagens de radar, que é conteúdo aberto, não precisa ser assinante. Se quiser ser assinante, será muito bem-vindo. Lá você tem acesso a mapas, gráficos dos principais modelos atmosféricos do mundo todo. Vamos falar então desta semana de transição de julho para agosto, uma semana que terá basicamente 2 episódios de chuva. Esse episódio que já está avançando nesta segunda-feira por conta de uma frente fria no sul do Brasil, e o segundo ele retorna no sábado. Então teremos praticamente uma semana inteira com predomínio de tempo firme. Quando a gente soma os acumulados dos próximos dias, a gente vê alguns volumes mais altos aqui na fronteira com o Uruguai, que deverá ocorrer justamente no sábado, na chegada da segunda frente fria da semana, e também em partes aqui do leste de Santa Catarina e sul do Paraná. Vamos ver dia a dia aqui nesta segunda-feira, áreas já da fronteira com o Uruguai tem melhorias, tem predomínio de sol ao longo da tarde desta segunda-feira, ainda chove, principalmente agora no turno da manhã desta segunda-feira em áreas do norte e nordeste gaúcho, e a frente fria avança de forma mais abrangente entre Santa Catarina e Paraná, com acumulados na faixa aí de 30 a 50 milímetros na metade leste de Santa Catarina, no sul do Paraná, e o extremo norte do Paraná ainda não terá chuva nesta segunda-feira. Com relação à temperatura, tem ar gelado avançando, principalmente sobre o Uruguai nesta segunda-feira, o começo da manhã já com esse refresco em municípios aqui da Campanha, do oeste da Zona Sul. Áreas mais ao norte tem 10 a 12 graus, Santa Catarina e Paraná com o amanhecer ainda ameno, com temperatura acima dos 15 graus. O destaque para esta segunda-feira é o turno da tarde, muito frio aqui no Rio Grande do Sul. As máximas em muitas regiões, olha só, aqui Campos de Cima da Serra com uma tarde de 7 a 8 graus, região lá de Espumoso, Soledade com 10 graus, Grande Porto Alegre também com 12 a 15 graus, áreas da Serra Sudeste com 11 a 12 graus, temperatura mais alta aqui na fronteira com a Argentina, na casa de 15 a 17 graus, e no sul do Brasil o destaque é o Paraná, metade norte do Paraná tem marcas entre 28 e 30 graus, até com 31 graus na divisa com São Paulo. O Paraná ainda tem uma segunda-feira de abafamento. Na terça-feira, a frente fria começa a se deslocar entre Paraná e São Paulo, então uma massa de ar polar ela tem uma trajetória mais do continente para o oceano, então o núcleo do ar polar estará sobre o Uruguai e afetando também municípios gaúchos mais ao sul. A influência do ar polar será mais forte entre a província de Buenos Aires, Uruguai e sul gaúcho, não tem tanta influência ainda entre Santa Catarina e Paraná, e por isso o começo da terça-feira será gelado, com tempo seco, gelado, entre Rio Grande do Sul e Uruguai, e ainda com chuva por influência da frente fria, entre parte de Santa Catarina e Paraná, e até mesmo São Paulo, na terça-feira recebe a frente fria e as pancadas de chuva. E o resultado é frio mais intenso, aqui o Uruguai pode ter marcas de 4 a 5 graus negativos em algumas áreas, fronteira gaúcha do Rio Grande do Sul aqui com o Uruguai, com temperatura abaixo de 0, na Serra Sudeste, Pinheiro Machado, Erval, Pedras Altas, região de Canguçu, Morro Redondo com marcas ao redor de 0, grande parte dessa região aqui da parte mais centro-sul do estado com marcas abaixo dos 5 graus no começo da terça-feira, portanto bastante frio. No centro para o norte a temperatura cai bastante, fica entre 7 e 9 graus, Planalto Sul Catarinense na faixa dos 5 graus, e tem um refresco também aqui no sul-sudeste do Paraná, mas que não alcança o norte e o noroeste paranaense, então o frio mais intenso concentrado no Rio Grande do Sul, onde há risco de formação de geada, assim como no Uruguai, partes da Argentina, no começo da terça-feira, muito restrito a essa região. Para a perspectiva aí de temperatura à tarde, para o turno da tarde, a previsão é de uma elevação um pouco maior da temperatura. A terça-feira terá uma tarde, a segunda-feira tem uma tarde muito fria, a terça já tem uma amplitude térmica maior, o começo da manhã com marcas negativas, mas a tarde já com 18, 19 até 21 graus. Sobe menos a temperatura por conta também da umidade, das nuvens, na parte mais centro-leste de Santa Catarina e parte do Paraná, que também terá uma tarde de terça-feira de frio, e o norte do Paraná segue mais abafado, com 25 a 27 graus.
Quarta-feira, previsão, último dia de julho, um domínio do ar seco em grande parte do sul do Brasil, muitas nuvens aqui no leste de Santa Catarina e do Paraná, até mesmo com garoa. Ainda irá fazer frio, mas perdendo força no começo da manhã de quarta-feira. 5, 7 graus aqui na Serra Sudeste, na região de Santana do Livramento, Dom Pedrito, Jaguarão, Aceguá, Bagé. Também nos campos de cima da serra, entre Cambará, Bom Jesus e Ausentes, região de São Joaquim, Urubici. Temperatura no Paraná, o norte e noroeste não tem tanta influência desse ar frio, com 16 a 17 graus pela manhã, mas na Grande Curitiba, centro-leste, com 10, 11 graus de temperatura. Previsão para a tarde já é de um aquecimento maior, já voltamos aos 30 graus no norte do Paraná, grande parte do Rio Grande do Sul com 23 a 25 graus, o mesmo no interior de Santa Catarina, a parte leste de Santa Catarina e Paraná, com uma tarde ainda fria na quarta-feira. O mês de agosto começa sob o domínio do ar seco, ainda resta muita umidade, com nuvens baixas aqui na faixa leste de Santa Catarina e Paraná. Tem ar mais quente, mais abafado chegando, que pode favorecer a formação de nevoeiros no começo. Eu já não descartaria na quarta, mas especialmente no começo da quinta-feira, e vejam como o frio perde força. A temperatura no interior do sul do Brasil, na faixa de 16 a 18 graus no começo da manhã, um pouco de frio nos pontos de serra no Rio Grande do Sul, com 10 graus, mas grande parte do sul do Brasil com temperatura acima dos 10 graus, 11 a 13 graus nas áreas mais frias do Paraná e Santa Catarina, e perspectiva no Rio Grande do Sul realmente de um amanhecer bem mais ameno e que pode ter nevoeiros no primeiro dia de agosto. Olha a tarde como aquece em todo o sul do Brasil de uma forma mais parelha, destaque continua sendo o norte do Paraná com até 34 graus no primeiro dia de agosto, interior de Santa Catarina com 26 a 28 graus, 28, 29, até alguns pontos com 30 graus no Rio Grande do Sul na quinta-feira. Então, uma tarde já bem abafada. Isso é consequência de uma corrente de vento norte-noroeste, um jato de baixos níveis, que vai predominar na segunda metade dessa semana e realmente faz a temperatura saltar de uma terça-feira que começa com marcas negativas para uma quinta e sexta que pode ter marcas ao redor de 30 graus em partes do território gaúcho. A sexta-feira também com domínio do ar seco, tempo firme, possibilidade de cerração no começo da manhã. Olha só o amanhecer aqui do dia 2 de agosto, 22, 23 graus no começo da manhã no interior gaúcho, Paraná e Santa Catarina. Temperatura muito alta, muito acima dos padrões de inverno no começo da sexta-feira. E a parte leste tem um refresco aí no começo da manhã, 11 a 13 graus nos pontos de maior altitude, mas ainda assim é uma temperatura significativamente alta. E a tarde de sexta-feira quente, abafada, com 32 graus no Vale do Rio Pardo, temperatura ao redor dos 30 graus no Vale dos Sinos, na Costa Doce, e mantendo aqui os 32, 34 graus no norte e noroeste do Paraná. Portanto, a semana termina com o predomínio de sol e temperatura alta, a sensação de abafamento, de calor no sul do Brasil. Olhando a região metropolitana de Porto Alegre, nesta segunda-feira ainda resta umidade, vejo como a temperatura varia pouco, um dia de tempo fechado, com possibilidade de chuva a qualquer hora, melhorando no turno da noite e esfriando mais à noite. Terça-feira começa com 8 graus, no Vale dos Sinos, 22 graus à tarde, predomínio de tempo firme e ensolarado. A quarta pode começar com neblina, com cerração, 9 graus pela manhã, 24 graus à tarde. Quinta-feira também não se descarta nevoeiros, com um amanhecer de 11 graus, máxima de 26. Olha a grande diferença aqui entre a mínima e a máxima. E na sexta-feira o abafamento, provavelmente 30 graus em alguns pontos da região metropolitana, com 14 a 29 graus na maior parte dos municípios. Portanto, mais uma semana aí para testar a saúde dos gaúchos, com grande oscilação de temperatura, mas de uma forma geral chove pouco. Na terça, quarta, quinta, sexta e parte do sábado não tem previsão de chuva. Aliás, o sábado tem chuva mais na fronteira com o Uruguai, Grande Porto Alegre Norte, só deverão receber a chuva muito provavelmente durante o próximo domingo. Então, uma excelente semana para todo mundo, aproveitem, seja uma semana produtiva, uma semana aí de volta às aulas para a criançada, e continue nos acompanhando, nos prestigiando, seja aqui no canal do YouTube, principalmente lá em Metsu.com, onde temos conteúdos diariamente sendo atualizados para bem informar vocês. Até mais!